Em seguida, Alberto se aproxima cuidadosamente de Diná e pergunta se ela tem certeza de que deseja mesmo ficar sozinha naquela noite. Diná, com os olhos marejados, responde que precisa, pois perto de sua mãe ela não consegue chorar da maneira que precisa. Em um tom mais exaltado, Diná diz que não se conforma com o que aconteceu, afirmando que ela e Otávio estavam fazendo tudo certo, seguindo o tratamento, com esperança, fé e que ele já não sentia mais dores. Ela reforça que ambos iriam conseguir vencer a doença juntos e que tudo caminhava para isso. Diná se mostra revoltada com a forma como tudo terminou, dizendo que morrer em um acidente é uma estupidez e que ela não aceita isso de forma alguma. Alberto, com o coração apertado, tenta consolar Diná, dizendo que Otávio sabia que iria desencarnar e que tudo o que ele fez foi por amor a ela. Diná, desesperada, pergunta se ele realmente disse isso, e Alberto confirma, dizendo ainda que Otávio falou sobre o quanto era bom ser amado por ela e que estava pronto para fazer a viagem. Diante disso, Diná revela sua vontade de ir até ele, dizendo que quer ficar com Otávio e pedindo a Alberto que a ajude a fazer isso. Sem esperar a resposta, Diná sobe rapidamente as escadas para o andar de cima e, tomada por uma dor intensa, fecha a porta do quarto com força. Lá dentro, sozinha, ela se entrega às lembranças dos momentos felizes que viveu ao lado de Otávio, vivendo cada cena com emoção, enquanto sofre profundamente pela ausência do homem que tanto amava. O de Otávio caminha para um lugar extraordinariamente bonito e sereno, um ambiente de paz absoluta, onde há várias crianças brincando umas com as outras, irradiando alegria e leveza. Uma dessas crianças, com o olhar doce e cheio de luz, chama por Otávio e o convida a segui-la. Na sequência, Otávio reencontra uma pessoa conhecida e, emocionado, ambos se abraçam com ternura e carinho. A pessoa diz a Otávio que há alguém muito ansioso para revê-lo, despertando nele uma emoção ainda mais intensa. Enquanto isso, em outro plano espiritual completamente diferente, Alexandre sofre profundamente em meio às sombras e lamentos. Ele visualiza várias almas com vestes brancas que circulam ao seu redor, mas sua alma permanece atormentada e confusa. No plano espiritual de Otávio, a paz continua reinando enquanto ele caminha com tranquilidade. Do outro lado, em contraste, há gritos e muito sofrimento onde Alexandre se encontra. Ainda no plano superior, Otávio reencontra uma pessoa muito especial e ambos se abraçam fortemente, em uma troca silenciosa de amor e reconhecimento que transcende as palavras. Na terra, Alberto, com todo cuidado e carinho, pede para Dudu deitar e tentar descansar, mas o menino revela que não está com sono. Diante da situação, Alberto se volta para Tato e diz que está muito tarde, sugerindo que ele vá também dormir. Porém, Tato responde com tristeza que seu pai agora está descansando para sempre. Alberto insiste na ideia de passar aquela noite com os meninos, oferecendo companhia e apoio, mas Tato permanece em silêncio, sem dizer se aceita ou não. Dudu, com os olhos cheios de lágrimas, diz para Alberto que perdeu seu pai. Com sabedoria e sensibilidade, Alberto tenta consolar o menino, dizendo que a gente nunca perde alguém que se ama, pois essa pessoa continua viva dentro de nós. Ele afirma que ambos não perderam o pai deles, pois tudo o que ele foi está gravado em suas memórias e corações. Dudu, ainda confuso e com dor, questiona sobre o amanhã, dizendo que o pai não estará mais lá para tomar café com ele, nem para levá-lo à escola. Ele então pede que Alberto explique como isso pode acontecer. Alberto responde com calma e profundidade, dizendo que tudo aquilo que Otávio representou no cotidiano deles, desde o nascimento até os últimos dias, está guardado dentro deles, o que significa que nada disso foi perdido. Ele reforça que, ao desencarnar, nascemos para a vida eterna, e que a desencarnação é, na verdade, uma metamorfose, uma transformação de estado. Alberto garante que Otávio continua vivo dentro de cada um deles, e com isso Dudu se emociona e corre para abraçar Tato, que chora silenciosamente. Mais tarde, a campainha da casa de Diná toca. Ela, surpresa, chama por Sônia ou Maria, mas nenhuma das duas aparece. Ao abrir a porta, Diná encontra flores e, ao ver o cartão, se emociona profundamente, caindo em prantos. Estela, por sua vez, observa tudo e comenta que está tudo tão triste e pergunta se Zulmira conseguiu esconder os jornais. Zulmira responde que Dona Maroca precisa saber da notícia, mas Estela ressalta que não por ela, preferindo que a mãe permaneça sem saber por enquanto. Maria, com naturalidade, leva Pati para dar comida ao seu pato, mantendo o cotidiano com leveza. Maroca, com curiosidade, pergunta como está Otávio, e Estela responde que ele deve estar bem, embora admita não saber exatamente. Ele ressalta que quando Diná retornar à fazenda, conversará com Maroca com mais detalhes.
Maroca então pergunta a que horas Raul chegará, mas Estela explica que ele já veio pela manhã. Maroca confessa não gostar de ficar sem fazer nada, e Estela propõe que ela a ajude a terminar algumas bijuterias, mas Maroca responde que já não tem mais a mesma visão para esse tipo de atividade. Nesse momento, Andresa chega e Maroca, com certo tom de reprovação, comenta que ela havia sumido e que Guiomar cansou de perguntar por ela, dizendo que esse comportamento não está certo. Andresa promete que vai falar com Guiomar. Zulmira interrompe e diz que vai preparar um café. Estela, buscando suavizar o clima, diz que aquele não é jeito de falar com Andresa, pois ela poderia ter respondido de forma ríspida. Maroca rebate, dizendo que duvida disso, pois presenciou Andresa beijando Tonho. Maroca pede para Estela confrontar Andresa, mas Estela responde que a vida está muito difícil e que, se Maroca vir alguma coisa, talvez não seja o momento certo para comentar. Maroca então diz que já contou para 2 pessoas. Em outro momento, Tato observa uma foto de Otávio no escritório, pensativo e triste. Ele revela que não quer mais ficar naquela casa, alegando que ela se tornou grande demais para ele. Mas, ao mesmo tempo, confessa que não quer se separar de Glória e Okida, pois sente que precisa deles. Em seguida, Tato pergunta se o perito já trouxe os cálculos de um processo, e Queiroz responde que o material está sobre sua mesa. Tato vai buscar. Queiroz aproveita a oportunidade para perguntar se Alberto esteve com os meninos na noite anterior, ao que Alberto responde que sim, e que ficou com eles até tarde. Alberto pergunta como Dudu está, e Tato revela que está mais ou menos, tentando se adaptar à nova realidade. Queiroz comenta que há muitas pendências a resolver, e Tato diz que fará o possível para ajudar no que for necessário. Nesse momento, Dudu aparece. Queiroz comenta que ele quase nunca esteve naquele ambiente, e Dudu responde dizendo que veio para ajudar. Tato, no entanto, diz que é tudo muito complicado para ele, mas Alberto interfere e afirma que Dudu poderá ajudar sim após o almoço. Dudu então diz que não quer almoçar sozinho e abraça Tato, chorando com o coração apertado. Em outro cenário, Lisa e Theo aproveitam um passeio de lancha pelo mar. Lisa abre seu coração e diz que antigamente tinha muito medo de ficar sozinha, de não encontrar ninguém e de envelhecer apenas trabalhando. Ela então declara que Theo é a sua metade, e os dois se beijam apaixonadamente. Em um momento de desabafo, Theo, já deitado, diz para Lisa que sente como se o tratamento médico que está fazendo fosse inútil, revelando que vem tomando sedativos para conseguir dormir. Lisa tenta tranquilizá-lo, dizendo que não acredita nisso e ressalta que todo tratamento leva tempo para fazer efeito, pedindo paciência e confiança no processo. Lisa comenta que o tratamento está sim fazendo efeito, pois desde que chegaram naquele lugar, Theo não teve nenhuma crise, e que para ela já é um ótimo sinal. Theo, por sua vez, diz que por enquanto não teve mesmo, mas lembra com amargura o momento em que expulsou sua própria filha de um restaurante, alegando que Patty jamais mentiria, e por isso aquele episódio o preocupa profundamente, dizendo que isso representa um grande perigo. Em meio ao clima de tranquilidade, Lisa e Theo acabam ouvindo por acaso que no dia seguinte acontecerá a missa de 7º dia de Otávio Jordão, o que traz à tona a dura realidade da finitude. Lisa então reflete que eles precisam aproveitar todos os momentos possíveis da vida, pois quando se deparam com a morte de frente, não existe outro remédio que dê conta. Enquanto isso, Maria leva Patty para comer um lanche com carinho e cuidado. Em outro canto, Maroca observa algumas flores e comenta que aquilo, para ela, é um sinal de que está tudo bem. Diná, ao ouvir isso, não consegue mais se controlar e sai correndo em lágrimas, tomada por uma emoção intensa. Ela então cita que talvez Otávio tenha encomendado aquelas flores há meses, prevendo algo ou simplesmente querendo manter o gesto de carinho. Estela, preocupada, questiona se Diná pretende continuar recebendo as flores, e em seguida garante que vai falar com Alberto para cancelar isso imediatamente, tentando evitar mais sofrimento. No entanto, Diná pede para não cancelar, dizendo que não quer abrir mão daquilo. Estela insiste, dizendo que isso só vai fazer mal a ela e acabará a magoando ainda mais. Diná, então profundamente abalada, cai no choro e diz que vai precisar ser corajosa e encontrar forças de algum lugar. Nesse momento, Andresa aparece e avisa que Dona Maroca já sabe da morte de Otávio. Estela pergunta como Maroca reagiu e Andresa explica que ela chorou um pouco, mas foi contida. Diná, imersa na dor, revela que chegou a desejar rir junto com Otávio, entregando-se à tristeza. Andresa demonstra sua tristeza também e ressalta que admirava muito o Dr. Otávio, ao que Diná responde dizendo que todos o admiravam. Ela afirma que Otávio foi quem a ensinou a ser forte, mas confessa que agora não está conseguindo suportar essa dor.
De forma sutil, Dinah dá a entender que quer ficar sozinha, desejando um tempo de recolhimento. Ela se recorda dos momentos vividos na barraca ao ar livre com Otávio, e vive lembranças intensas, inclusive do beijo que trocaram, e isso a faz sofrer ainda mais, pois tudo parece vivo demais na memória. Maroca vai até Dinah, percebendo sua angústia, e sem dizer nada, Dinah abraça a mãe com força em busca de consolo. Em outro cenário, Theo comenta com Lisa que café de restaurante não é bom, alegando que os menores, geralmente os mais simples, não fazem bem. Porém, ele ressalta que Lisa sim faz bem a ele. Lisa, em tom leve, revela que sabe cozinhar mais ou menos, além de saber lavar e passar, fazendo Theo sorrir. Logo em seguida, Lisa pega uma bebida e comenta sobre uma grande loucura que quase cometeu no passado. Theo, curioso, pergunta se essa loucura tinha a ver com Mauro, mas Lisa revela que, na verdade, ela quase fugiu de casa com Alexandre, chegando a fazer as malas e aguardando-o no local combinado. Ela garante que, felizmente, tudo deu errado, pois, caso contrário, ela jamais teria conhecido Theo. Theo pergunta se Lisa não teve pena de Alexandre, e ela responde que não via nenhum futuro com ele, além de sentir medo, já que Alexandre falava muito em vingança, o que a deixava insegura. Theo então afirma que tudo isso foi pura traição, mas Lisa rebate dizendo que não foi traição, defendendo-se com firmeza. Ela diz que é engraçado ouvir aquilo dele, pois Theo nunca demonstrou qualquer vontade de defender Alexandre. Ao recordar dos inimigos que Alexandre possuía, Theo, totalmente fora de si, diz que Lisa também é inimiga dele e a chama de traidora. Num rompante de fúria, Theo se aproxima de Lisa e começa a colocar suas mãos em seu pescoço, repetindo com raiva que ela é uma traidora.